Oi, feliz sábado. Para quem não me conhece, meu nome é Bruna Eduarda, eu sou líder master de desbravadores. Hoje em dia eu faço parte do Clube de Desbravadores Amazonas, da Igreja da Cachoeirinha, mas o Clube Filhos do Rei, ele sempre vai ter um espaço no meu coração, e vocês sabem disso, quem não sabe agora fica sabendo. Eu ainda acredito que o único nome de clube que cabe pro clube que vai ter na eternidade é Filhos do Rei, então fica aqui esse nosso segredinho. Hoje juntos nós vamos meditar na história de dois irmãos. Eles foram os dois primeiros irmãos que existiram. Depois que Adão e Eva pecaram e que a terra, o homem e a mulher, eles receberam de Deus a maldição por consequência da escolha errada que fizeram ao comer do fruto proibido, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles continuaram vivendo, eles não morreram de imediato. E esse casal, Adão e Eva, o primeiro casal, eles tiveram filhos. Eles tiveram primeiramente dois meninos, o primeiro menino chamado Caim e o segundo menino chamado Abel. E esses dois meninos, a Bíblia, ela diz que entre eles aconteceu um problema muito grave. Eu acredito que vocês saibam que sido quebrado uma parte do relacionamento com Deus. E para que um homem ele pudesse vislumbrar o futuro da libertação do pecado e da remissão de seus pecados, Deus ele instituiu então que a comunicação espiritual e que um momento muito especial aconteceria entre Deus e o homem por meio de sacrifícios. E assim acontecia. Existiam os sacrifícios que existiam regras para que esses sacrifícios eles acontecessem. Algumas das regras eram que precisaria ser um novilho, um animal que precisava ser sacrificado. Mas o que aconteceu foi o seguinte: Caim, ele era agricultor e Abel, ele era um pecuarista, podemos dizer assim. E as ofertas elas aconteceram e Caim levou lá um monte de frutos para serem queimados no altar, enquanto Abel ele escolheu o melhor, né? Ele escolheu as primícias das crias do seu rebanho. Só que o sacrifício de Abel ele foi aceito, ele foi totalmente consumido pelo fogo, enquanto o sacrifício de Caim ele não foi aceito. E a Bíblia fala que Deus ele realmente ele se agradou da oferta de Abel, mas que ele não tinha se agradado da oferta de Caim. E em Gênesis 4, quando Gênesis conta essa história, ela diz o seguinte, que Deus ele tinha instituído as regras, mas que desde aquela época, como é hoje, nós temos livre-arbítrio para escolher o que a gente faz e o que a gente não vai fazer. No desenrolar da história toda, diz que Caim, enfurecidíssimo, chateadíssimo pelo que aconteceu, ele atacou o irmão dele, Abel, e ele acabou matando Abel. E a Bíblia também diz que o Senhor Jesus, ele chegou até Caim, falando com ele na realidade, ele perguntou: Caim, aonde está Abel? E, gente, essa frase ela é icônica. A frase icônica é: sou eu guardador do meu irmão? Sou eu responsável pelo meu irmão, querido Senhor? E Deus, ele perguntou, retrucando a Caim: o que foi que fizestes? O que aconteceu? O sangue de seu irmão clama da terra em que foi derramado. E a Bíblia fala que houve uma maldição na vida de Caim após o assassinato do irmão dele, esse fratricídio, né? Como a gente conhece hoje em dia esse termo. Mas, tia, o que a senhora está querendo dizer com toda essa história? Primeiro, vamos lá. Não tinha problema nenhum Caim ser um agricultor. Não tinha problema nenhum ele dar os produtos da terra. Mas o espírito de profecia na livro História da Redenção é o capítulo 5. Ele diz que os dois, Caim e Abel, tinham vastas diferenças de caráter.
Caim, ele era um homem muito mais ríspido, ele era um homem muito mais raivoso, tudo ele queria na hora, e tinha um porém. Ele era um rapaz, um homem, que murmurava e que reclamava por conta da maldição que a terra e que os homens receberam por conta do pecado dos pais. Abel era muito mais consciente do que tinha acontecido e do plano específico que Deus ele já tinha instituído desde a queda do homem para a libertação. O Espírito de Profecia, ele continua também explicando que não teria problema algum se, por exemplo, as ofertas que Caim, ele colocou em forma de sacrifício, se elas, por exemplo, elas tivessem sido utilizadas para a aquisição de um animal para que ele sacrificasse. E uma outra coisa muito interessante é que Caim nem se preocupou com qual era o tipo de oferta que ele estava entregando para o Senhor. Ele pegou qualquer coisa que tinha sido produzida na terra e colocou em cima da fogueira para que então ele tivesse sacrifício. Diferente do que fez seu irmão, que realmente pegou as primícias daquilo que tinha dado a sua criação de animais. Uma outra coisa que o Espírito de Profecia ele também explica para mim, para você, quanto à história de Caim e de Abel, é que quando ele pergunta, sou eu o guardador do meu irmão, ele não estava só querendo dizer que ele estava se eximando da culpa, eu não tenho culpa nenhuma. Ele fez por onde, ele me irritou, eu fiquei com raiva e aconteceu, o sangue subiu. Na realidade, quando ele pergunta sobre isso, ele está querendo dizer o seguinte, o que tem eu a ver com a vida do meu irmão? E às vezes a gente passa por situações assim. E eu não estou falando, por exemplo, de irmãos consanguíneos, irmãos de sangue. Eu estou falando da humanidade. A gente passa muito tempo preocupado com os nossos próprios problemas. A gente passa muito tempo preocupado tentando resolver as nossas causas. Mas a gente não se preocupa com as causas das outras pessoas. Enquanto eu e você nós vivemos nessa terra, nós precisamos e fomos convidados a ser luz do mundo e também fomos convidados a ser sal. Só que tem uma diferença. Hoje em dia nós vivemos uma polarização muito grande. As pessoas elas acabam misturando as suas ideologias e suas filosofias políticas dentro daquilo que elas mais gostam e acabam misturando um pouco os seus pensamentos e as suas escolhas pessoais e até mesmo misturando um pouco da religião com tudo isso. Só que o Senhor Jesus, ele nos deixa claro que enquanto cristãos a gente não precisa levantar nenhum tipo de bandeira política. E por que a gente não precisa levantar? Porque ser cristão é um ato político. Porque quando você é um cristão verdadeiro, você vai se preocupar com quem tem fome. Quando você é um cristão verdadeiro, você vai se preocupar com quem não tem aonde dormir, com quem não tem o que comer, com quem não tem aonde estudar, com quem não estuda e com quem está sozinho, com quem está triste, com quem está doente, com quem está preocupado, com quem não sabe o que fazer da vida. E por que a Bíblia ela diz isso pra mim e pra você? Na realidade, a Bíblia fala isso porque a verdadeira religião, ela não consiste no que você quer para sua vida, naquilo que melhor você quer alcançar para você. A verdadeira religião é quando eu e você nós nos despimos das nossas próprias vontades para a gente poder auxiliar e beneficiar outras pessoas. E o ideal de Deus para sua igreja é que a igreja promova felicidade e amor na vida das outras pessoas. Tia, mas o que isso tem a ver com a história de Caim e Abel? Eu e você, nós não podemos cair no conto de que nós não precisamos nos preocupar com as coisas que acontecem ao nosso redor. Tia, mas o que isso tem a ver com a história da oferta? Eu e você, nós somos oferta ao nosso Senhor Jesus. Uma vida inteira de cristianismo, uma vida inteira com Deus é uma vida de oferta. É uma vida em que eu oferto o meu tempo, eu oferto os meus talentos, eu oferto os meus dons, para que então, dessa forma, eu possa apressar a vinda de Jesus, para que então, dessa forma, outras pessoas possam conhecer aquele que me libertou. E quando o Espírito de Profecia, ele termina e descreve a história de Caim e Abel, ele também descreve dois tipos de pessoas que existem e existirão até a volta de Cristo Jesus. Aqueles que estão tão mais preocupados com a sua própria vida, que moldam as regras religiosas, os dogmas de sua própria religião, segundo aquilo que elas querem.
e aqueles que aceitam e que entendem que a vontade do Senhor Jesus ela é soberana, porque Ele é o Criador, porque Ele é o Redentor e o nosso Libertador. E porque em breve, muito em breve, Ele vai voltar para nos buscar. Eu e você, nós temos um desafio muito grande. A gente não pode virar para as pessoas, apontar os seus problemas e apontar para ela quais são os seus defeitos. Mas eu e você, nós podemos olhar para nós mesmos, perguntar: será que eu estou exercendo a religião verdadeira? Será que eu estou ofertando aquilo que é correto para o Senhor? Será que o meu tempo está sendo gasto da forma certa? Será que eu estou devolvendo ao Senhor com os meus dons e com os meus talentos porque eu amo ou porque eu tenho medo dele? Será que eu posso fazer mais pelas pessoas que estão ao meu redor? Eu creio que você pode. E eu creio que você pode começar, por exemplo, orando pelas pessoas que você conhece. Eu também acredito que você pode estar se envolvendo em atividades sociais e, principalmente, você pode ofertar ao Senhor aquilo que Ele mais espera que você oferte, que é o seu coração. A despeito do que você conhece, a despeito de quem você é, Ele principalmente tem aguardado que você possa ofertar para Ele aquilo que você tem mais de valioso, a sua própria vida. Eu espero que você decida por isso. Eu espero muito que a história de Caim e de Abel ela possa nos ensinar em os contrapontos do nosso próprio comportamento e que a gente possa escolher dar uma oferta correta ao Senhor e que a gente possa escolher entre a história de Caim e Abel, a gente honrar o Senhor com aquilo que a gente tem, dando a Ele as primícias do nosso tempo, as primícias do nosso desenvolvimento e que, principalmente, a gente possa compreender que, a despeito de idade, a despeito de conhecimento, o Senhor Jesus ele usa a todos como um instrumento para o ministério, um instrumento missionário. E nas mãos do Senhor, principalmente, mesmo você sendo pequenininho, um desbravador que, ai tia, não tenho tanto conhecimento, ele usa você e a sua capacidade, toda a sua capacidade, para fazer com que outras pessoas também conheçam Jesus e se apaixonem por ele. E é isso. Mará!